Bom dia, vlog. São exatamente 6h54. Esse é meu primeiro vlog aqui no canal. Eu resolvi começar a produzir conteúdos mais de vlog, porque eu sempre trago conteúdos muito técnicos aqui no canal. E agora eu quero começar a trazer um pouco da minha rotina de estudos para que vocês entendam que tudo aquilo que eu falo para vocês, que eu mostro para vocês em relação aos estudos, é algo que eu pratico. Bom, geralmente 6h30 eu já estou estudando. Como eu estou produzindo vlog, eu demorei um pouquinho mais. Eu também acabei enrolando um pouco na cama. O que eu vou fazer hoje? Eu estou me preparando para uma prova, que era uma prova que eu não tinha me planejado direito, porque como vocês sabem, há um tempo atrás, eu cursei psicologia. Só que na minha cidade não tem faculdade de psicologia na pública. Na universidade pública da minha cidade não tem o curso de psicologia. E aí, quando eu estava na minha época de vestibular, minha época de Enem, eu me preparei para uma prova fora da minha cidade. Acabei passando em outra cidade. Só que eu não fiquei lá por muito tempo. Acabei voltando porque o custo de vida ia ser muito caro para mim e não fazia sentido ficar morando em outra cidade também. Aí continuei a faculdade aqui, só que numa particular, o que eu não consegui levar por muito tempo. Desde então, eu parei de fazer psicologia e me dedicar só aos meus estudos autônomos. Agora, esse ano, a universidade da minha cidade, na verdade em dezembro, ela avisou que o curso de psicologia iria abrir. Ou seja, a gente ia começar a ter o curso de psicologia na universidade pública. E eles avisaram isso dia 15 de dezembro. Hoje é dia 6 de janeiro. Eles avisaram dia 15 de dezembro que ia abrir o curso. O que eu pensei? Vai abrir para o meio do ano. Não. A primeira turma será depois de fevereiro, depois do dia 5 de fevereiro, ou seja, a prova é dia 2 de fevereiro. Então eles avisaram assim em cima da hora, você tem um mês para se preparar. E aí desde então eu decidi me preparar para a prova, mesmo sabendo que meu foco é para o meio do ano, eu quis me preparar já para começar a me adaptar. Então, nesse momento eu estou em férias das minhas aulas, que eu dou aula para os alunos, e o meu foco agora está sendo me focar em estudar para essa prova. Já montei o meu cronograma aqui, eu até quero mostrar para vocês. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse é o meu cronograma de estudos. Aqui tem tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso priorizar e tudo que eu preciso estudar. Bom, nesse cronograma é uma das ferramentas, é o modelo e é uma das ferramentas que eu utilizo no Ordem nos Estudos, que é o meu curso de organização. Acho que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas, sem enrolação, bora estudar o primeiro bloco. Hoje no primeiro bloco da manhã, eu tenho português, que é uma das minhas específicas da prova. As minhas específicas são português, história e biologia. São as provas para o meu curso de psicologia. Então eu vou começar estudando agora de manhã português e depois eu sigo para as outras. Como eu estou costumando fazer, eu já vou dar mais detalhes de como eu estou estudando. Bom, primeiro bloco de estudos finalizado. Esse primeiro bloco foi bem tranquilo porque é a matéria de português. E no vestibular, a matéria de português, ela é muito interpretação de texto do que, de fato, gramática. Não é cobrado tanto regrinhas de português, é mais cobrado a interpretação de texto. Então, assim, no estudo que eu faço para português, eu não me foco usando tanto 100% da minha metodologia. Por quê? A metodologia é para você aprender o conteúdo em si. Como a interpretação de texto, você tem que ler o texto e entender ele. Então, isso é prática de leitura. Eu tenho algumas regrinhas que eu uso para facilitar? Tenho. Essa compreensão na leitura? Tem. Mas, no geral, é uma interpretação de texto. Você tem que ler o texto, entender o que o autor está dizendo, entender os pontos mais importantes e ver se isso bate com as alternativas que estão tendo na prova. Então, nesse caso da matéria de português em específico, somente para esse caso, eu me foco somente na questão. Então, eu leio a questão, leio o texto, interpreto ela e tento resolver. Não é uma matéria que eu julgo difícil, então é bem tranquilo de se resolver.
quando se trata das outras matérias que eu vou estudar mais depois, agora eu vou sentar e tomar um café, já são, aliás, são 8h05 da manhã, então foi mais ou menos uma hora, um pouquinho menos, que eu acabei corrigindo já as questões que eu fiz. Nas outras matérias, eu costumo sim usar daí sim a minha metodologia em estudar a matéria na base, estudar o conteúdo em si, para entender a partir daquilo que eu tô fazendo. Bom, agora eu vou tomar meu café e daqui a pouco voltar para os estudos. Ignorem meu cabelo, porque, ó, quando eu acordo, eu só molhei para não ficar tão, para vocês não se assustarem tanto. Mas agora eu vou tomar meu café da manhã. Café tomado, mas algumas coisas não saíram como planejado. Já tirei o pijama, já lavei o rosto, já tomei meu café. Como vocês viram aí, eu coloquei um trechinho. Eu comi 2 ovos e com pão, né? Pra ganhar massa muscular. Estamos em foco aí. Mas tive um probleminha. Ontem eu acabei usando o tablet para fazer umas leituras que são obrigatórias para a prova. E aí eu acabei esquecendo de colocar para carregar. E aí hoje eu estudei, vocês viram eu estudando português, resolvendo as questões de português, e acabou a bateria. Terminei, quando eu fui tomar café, eu vi que a bateria estava em 5%. E eu iria usar ele agora para estudar biologia, que eu tenho um bloco de biologia agora. Então as minhas específicas são biologia, história e português, como eu falei para vocês. E eu ia estudar biologia agora. Só que eu uso o tablet para fazer isso. Como ele está sem bateria, ferrou um pouquinho com os planos do que eu tinha deduzido no meu cronograma. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que esse tempo enquanto ele tá dando uma carga, acho que uns 20 minutos, mais ou menos, é o suficiente. E vou dar uma geral, tanto aqui no quarto e resolvendo as outras coisas que eu preciso fazer em relação ao trabalho, porque mês que vem eu volto com as mentorias. Até para quem não acompanha tanto tempo, eu dou aulas particulares para ajudar as pessoas em relação aos estudos. Então, o meu foco principal é ensinar as pessoas a estudarem da forma correta. E nesse mês de janeiro eu ainda estou de férias, então por isso vocês estão vendo eu com uma flexibilidade tranquila. Se eu tô acordando no horário que eu planejo, tá mais tranquilo pra mim. Mas mês que vem volta tudo, e aí eu preciso me organizar quanto a isso. Então eu vou aproveitar esse tempo enquanto ele tá dando uma carga, para eu reajustar e reorganizar essas questões. Outra coisa bem importante é, como eu disse, essa prova, ela é uma prova que não foi esperada, então eu não estou com muita expectativa em cima dela. Eu estou estudando para ela, que vai acontecer em fevereiro? Estou. Mas o meu objetivo é o meio do ano. E um dos pontos que eu já sei que vocês vão perguntar é sobre... o Igor sempre falou que não ia mais voltar para a faculdade, que não ia mais voltar a fazer um curso. Por que decidiu voltar agora? Bom, como você sabe, meu trabalho ele é independente de uma faculdade. Então eu não preciso de uma faculdade para exercer ele. Mas saiu recentemente um MBA, que é tipo uma pós-graduação na USP em neurociência do aprendizado. E eu fiquei com muita vontade de fazer. Eu fiquei muito interessado em estudar mais sobre essa vertente e esse curso que a USP lançou. E para isso eu preciso de uma graduação. Então foi aí que eu decidi, na verdade já estava pensando ano passado em voltar, justamente para conseguir ter mais possibilidades desses cursos de graduação. Como eu falo para vocês sempre, no Brasil o que é valorizado é o diploma e não a educação. Então eu posso ter o interesse em aprender algo, mas se eu não tiver o diploma, não tiver o papelzinho, eu não posso fazer uma pós-graduação, eu não posso fazer um curso mais elaborado. Então a gente precisa disso. E aí foi daí que eu decidi então voltar para a graduação, para ter mais possibilidades de ter mais cursos, mais vertentes para eu estudar. Não quanto a exercer. Tenho vontade de exercer? Um pouco, mas não muito. Mas o que eu quero mesmo é a graduação, para que da graduação eu possa me aprofundar nos cursos e nas especializações que eu quero, que é uma delas, o MBA da USP. Até se eu achar, eu vou deixar aqui para vocês verem, que é uma extensão de MBA em neurociência do aprendizado. Então, é uma que eu pretendo fazer. Agora, então, eu vou dar uma geral, enquanto meu tablet dá uma carregada, e aí depois eu volto para os estudos.
Bom, como vocês viram, eu estava estudando um pouco ali sobre biologia e eu quero explicar para vocês, que eu sei que já vai surgir dúvida de como eu estou usando e qual é a ordem que eu estou organizando o meu tempo. Bom, já tem um vídeo aqui recente no canal onde eu falo sobre a regra 70-20-10, que é a regra que eu uso para organizar meu tempo de estudo. O que funciona isso? 70% do meu tempo eu volto para estudar a matéria na base, 20% para fazer um estudo ativo e 10% eu gasto em resumo. Então é essa forma que eu separo o meu tempo. Lá no vídeo eu falo sobre já começar com o estudo na base. O que eu estudo na base? Estudar o conteúdo mesmo em si. Só que para isso eu tenho que saber o tema. Como eu estou estudando para uma prova de vestibular, eu ainda não sei os temas exatamente, porque são muitos conteúdos lá pré-programático e eu quero me focar naquilo que de fato cai com maior recorrência. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando as 15 questões da prova específica, no caso que eu estou estudando agora é biologia, e eu resolvo as questões, e aí as questões com os temas que eu não sei, eu pego, anoto os temas e estudo a partir deles. Então eu pego das questões os temas para que eu estude, aí sim faço o estudo na base. Até eu anoto aqui os temas e vou riscando conforme eu vá terminando o estudo dele. Então eu resolvo a questão, se eu errei ou acertei, eu pego o tema que eu não sei sobre o conteúdo, anoto, sento, estudo o conteúdo, faço o estudo ativo, que depois de estudar a matéria eu tento explicar aquilo que eu aprendi, e depois disso eu faço a revisão. É dessa forma que eu estou elencando o meu tempo. Então acho que isso é a maneira mais efetiva. Acho não, tenho certeza, depois de avaliar muito bem, essa é a maneira mais efetiva para que eu consiga organizar meu horário de estudo num tempo mais efetivo. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês se atentem a algum ponto que eu vou mostrar aqui agora na minha tela. Aqui eu quero mostrar para vocês o tema de uma questão que eu não sabia sobre, então por isso até eu errei a questão, porque eu não sabia sobre o tema. Não tem como a gente esperar que a gente acerte uma coisa que a gente não sabe a respeito, então vocês têm que ter essa consciência disso. E aí o que acontece? O que eu faço geralmente? Eu errei a questão, o que eu vou fazer? Primeiro, eu já circulo qual é o tema do conteúdo. Então, germinação de sementes das angiospermas. Angiosperma eu já tinha dado mais estudado, mas não sobre o processo geral da germinação dela. Então, eu sei que a partir de agora eu vou ter que estudar sobre isso. Só que o que eu quero que mais vocês se atentem, por isso que eu quis mostrar a tela, não é o tema só. É que quando vocês vão estudar sobre qualquer assunto, vocês não podem só estudar aquilo de forma muito genérica. Então, não pode estudar só de uma forma muito superficial. Você vai ter que entender todos os parâmetros. E por isso que as questões vão ser, as alternativas vão ser um ponto muito importante para você se aprofundar. Então, ao invés de você só estudar sobre o tema genérico, você tem que se aprofundar e entender, tá, mas o que é um xilema, o que é um folema? O que é um tecido vascular primário? O que é uma protoderme e o que é uma derme? Uma epiderme, no caso. Você precisa entender esses assuntos. Então, sempre quando vocês forem estudar, vocês têm que pensar que tudo que vocês estão aprendendo não é só algo que vai ser superficial para decoreba. Se você ficar só na decoreba, você nunca vai conseguir aprender e ter um estudo muito efetivo. Então, você tem que sempre pensar da seguinte forma: eu preciso entender como que funciona isso. Isso vai garantir que você consiga criar novas associações de informações e acerte o maior número de questões. Porque, por exemplo, numa questão, você não precisa... Se eu souber só que é uma germinação de semente, não necessariamente poderia ser que eu acertasse todas as questões. Poderia que eu acertasse uma ou duas. Mas se eu entendesse todas as vertentes de cada tópico desse ponto, eu poderia aumentar a minha chance de acerto. E numa prova como essa, que é somatória, contaria muito. Então, isso faz muita diferença para o teu aprendizado, para o teu entendimento, para a criação de novas informações e também para acerto de questões. Guardem isso, que essa dica é valiosa. Bom, período da manhã finalizado, acabei de almoçar. Como eu disse para vocês, eu fiz português durante a manhã, aí corrigi os meus erros de português, que precisavam ali da interpretação, e algumas outras coisas que eu precisava ver. Fui para biologia, fiz as questões e estudei as matérias de biologia. Agora, terminei também de almoçar e agora eu tenho o período da tarde. No período da tarde, eu tenho, se eu não me engano, eu vou estudar um pouco de conhecimentos gerais, que a minha prova é dividida em 2 setores, específico e conhecimento geral. Então, a parte de manhã eu faço a prova específica para o curso que eu quero, então com as matérias específicas, que é português, história e biologia, e a parte da tarde eu faço uma prova de conhecimentos gerais, que é
todos os conteúdos de todas as disciplinas que a gente tem durante o ensino médio, principalmente. Bom, mas agora que eu tô nesse intervalo, agora são 12h40 mais ou menos, eu já almocei. É engraçado, eu tava pensando nisso, que eu queria trazer aqui nesse vlog, como eu tô querendo trazer coisas pra aproximar mais vocês de mim, contar um pouco da minha vida, o quão engraçado foi e quão Deus prepara as coisas de uma forma muito bem clara. Na metade desse ano, do ano passado, no caso 2024, nós já estamos em 2025, eu voltei a morar em Ponta Grossa, porque eu terminei meu relacionamento, que foi quase um casamento. Nisso que eu voltei muito com a cabeça perdida, sem saber o que eu ia fazer de fato da minha carreira, da minha vida no geral. E uma delas foi que eu conversei com a minha mãe que eu queria voltar pra psicologia. Eu queria voltar a fazer o curso da psicologia. Até então, na minha cidade só tinha particular, como eu havia comentado com vocês, só tinha o curso na particular. E eu não sabia se eu ainda ia fazer na particular, tanto pela distância que a universidade particular é muito longe da minha casa, e também pela questão financeira, tipo, não que não conseguisse pagar, mas ia apertar muito. E aí eu pensei, eu quero voltar, mas né. E aí conversei, como de costume eu sempre converso com Deus, falando assim, Deus, eu queria muito voltar, acho que é uma área bonita, acho que é uma área que pode ser que eu me interesse mais e sei lá, né? E fiquei com isso na cabeça, mas conforme os meses foram passando desse final do ano 2024, eu deixei passar e acabei esquecendo. Nisso que passou, em dezembro, a UEPG, que é a Universidade Estadual da minha cidade, ela anunciou que ia ter o curso de psicologia. Nisso que ela anunciou que ia ter o curso de psicologia, como eu havia dito pra vocês, ela anunciou isso dia 15 de dezembro, avisando que a prova já seria dia 2 de fevereiro de 2025. Então, eles avisaram em 2024, em dezembro, já em fevereiro, de 2 de fevereiro, a gente já vai ter a prova. E eu pensando assim, nossa, primeiro eu fiquei preocupada um mês pra me preparar pra prova. Isso é muito pouco, um mês e pouco pra me preparar pra prova. Mas depois eu pensei, não, eu tenho que agradecer. Primeiro eu nem tinha a opção de fazer ela na pública, agora eu tenho essa opção, então não tem por que eu estar reclamando. Beleza, passado isso, agora que eu comecei a estudar, e isso me veio essa reflexão justamente agora nesse intervalo que eu tô, porque agora depois do almoço, eu vou voltar a estudar de novo. E é engraçado, porque se fosse na minha rotina comum, que eu tenho normalmente, período da tarde eu geralmente tô dando aula, então eu não teria tempo para estudar. Só que como eu tinha me programado um tempo atrás que janeiro eu ia descansar, eu ia conseguir não trabalhar, o que aconteceu? Eu fiquei com o mês de janeiro livre para eu estudar. Eu acho que assim, as coisas quando são planejadas por Deus, elas funcionam e fluem de uma forma que a gente não consegue explicar. Porque se fosse na rotina comum, eu teria que estar trabalhando e não teria tempo de ficar estudando à tarde, igual eu vou ter hoje, por exemplo, esse mês inteiro. Porque na minha rotina comum eu ia ter que estar dando aula. Só que como eu estou em férias, eu consigo ter a disponibilidade e a disposição de estudar de manhã, estudar à tarde e esse mês para me preparar. Então eu comecei a parar de reclamar que eu só tinha um mês para a prova e comecei a pensar, que bom que eu estou de férias e que eu tenho esse mês para estudar, porque se fosse qualquer outro período, eu ia ter que conciliar isso com o meu trabalho. Então assim, eu acho que tem coisas que a gente só sabe reclamar, só sabe pedir e não sabe agradecer. Eu acho que eu quis trazer esse momento do vlog para isso, para que vocês comecem a olhar para as coisas com outra perspectiva. Talvez Deus tenha tirado algumas coisas da tua vida hoje, para que lá no futuro Ele te dê algo muito melhor. Não sei se era para você que está me ouvindo esse conselho ou essa mensagem, mas é importante você entender isso. Nem tudo é ruim. Talvez um momento ruim é para que outro bom venha. Então, isso é bem importante. Então, como eu disse, agora é meio-dia e 40 e pouco, eu vou dar uma descansada e depois voltar pro estudo. Perdão se vocês estiverem ouvindo meu cachorro, porque ele tá latindo. Não sei porquê. Vou dar uma descansada e depois voltar pro próximo round do dia.
Gente, eu fiquei à tarde resolvendo, como eu disse pra vocês, as matérias de conhecimentos gerais, dei uma boa estudada. E aí, lá por eram umas 4h50, 4h40 mais ou menos, acabou a bateria total do meu iPad. Não, a bateria não é viciada, antes que vocês achem que a bateria é viciada, não é. Eu usei ele muito, então consumiu muito a bateria dele. E aí eu precisei colocar ele pra carregar. Nisso que eu precisei colocar ele pra carregar, eu deixei ele carregando e fui resolver outras coisas. Tomei um café, fui deixando ele livre pra dar uma boa carga. Agora ele já tá praticamente carga totalmente completa e agora são exatamente 5h59, 6 horas. Esse horário eu já estaria me preparando, tomando um pré-treino, alguma coisa pra ir treinar. Só que hoje vai ser o caso que eu vou treinar mais tarde, eu vou treinar lá por umas 8, 8h30, coisa que eu não costumo fazer, porque 8h30, 9 horas eu já gosto de estar praticamente me preparando para ir dormir. Mas não vai ser o caso hoje. E então agora que ele deu uma boa carga, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar a dar mais uma estudada, faltou alguns tópicos que eu não abordei todos ainda dos conhecimentos gerais, então eu vou dar uma voltada nesses assuntos e depois vou fazer meu terço e aí treinar. E aí encerrei o meu dia. Eu espero que esse vlog não fique longo. Eu quero trazer conteúdos aqui que sejam mais curtos. Mas o vlog, por conta de ser o dia a dia, acaba sendo mais comprido. Eu sei. Esse é o meu primeiro vlog aqui. Aliás, se vocês tiverem sugestão de melhorias e ideias para o vlog aqui, eu agradeço. Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ler todos com muita atenção e com muito carinho. Então, agora eu vou voltar para os meus estudos. Vou resolver mais algumas questões de conhecimentos gerais e depois estudar o tema sobre e fazer depois meu terço e se preparar para o treino. Ave Maria. Chegamos ao fim do vlog, terminei agora de rezar o terço, vocês viram, o céu estava lindíssimo, sempre Deus nos presenteando com essas dádivas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi meu primeiro vlog aqui no canal, nunca tinha gravado, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido os pontos mais importantes do meu dia e também que eu tenha comentado pontos que ajudem vocês de alguma forma. Bom, pretendo sempre trazer vlogs, pretendo trazer pelo menos uma vez na semana, mas peço que vocês encarecidamente se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e também peço que vocês deixem um comentário de vocês sobre como vocês acharam que foi o vídeo, o vlog no caso, sugestões de temas, coisas que vocês querem que eu aborde durante os vlogs, será bem importante para mim, para que eu melhore o conteúdo e também para que eu traga coisas que de fato vão agregar na vida de vocês. Mais do que nunca, eu sempre tenho que passar esse recado que é as vagas pro MIP, que é o meu método de estudos, já estão abertas. Então, se você quer aprender isso da forma correta, o link para o meu curso está aqui. Assim como a lista de espera para a mentoria, que a mentoria também segue a minha mesma metodologia, só que você vai ter um acompanhamento direto comigo e ao vivo. Então, vai ser um contato mais personalizado. Ambas estão aqui. Assim como eu também vou deixar ali o ordem nos estudos que eu tinha comentado no início do vídeo, que é onde tem aquela planilha que eu monto o meu cronograma e lá também tem todas as aulas que você precisa saber para como se organizar nos seus estudos, na sua vida, para ter sempre um controle daquilo que você tem para fazer. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!